Ministro Taish pede para sair do Ministério da Saúde e abandona o governo Bolsonaro. Este é o tema deste vídeo de hoje. Eu quero pedir que antes de entrar no conteúdo, você deixe um curtir, deixe um comentário e ative o sininho para receber as notificações deste canal. Eu peço que você fique até o final, que eu vou fazer uma análise do cenário atual e vou apontar um risco que nós corremos se nós não ficarmos atentos quanto ao que está acontecendo no Brasil. Como analisamos no vídeo anterior, eu vou deixar no card aqui para que vocês vejam, a gestão de Taish foi bem curta no governo. Nós dissemos no outro vídeo que ele estava sofrendo o processo de fritura e esse processo não demorou nem 28 dias e ele já não conseguiu permanecer junto do governo Bolsonaro. 28 dias que não deu tempo nem sequer de montar a própria equipe para gerenciar as crises do Ministério da Saúde. Vale lembrar que para esse processo de fritura acontecesse, Bolsonaro tomou decisões, mesmo sem pedir a anuência, pedir a concordância, ter a concordância do ministro enquanto estava na pasta. Ele colocou aqueles dois casos lá em situações de atividades fundamentais, né, essenciais, e isso causou um constrangimento para o ministro na própria entrevista. E vale lembrar também que ele tirou a carta da manga, que é a cloroquina, na qual ele colocou lá e entrou em divergência com as ações do então ministro. O ministro chegou até a preparar um projeto para ele, mas só que como esse projeto, dado a gravidade das ações e da situação nas regiões, não tinha o que Bolsonaro queria, que era a liberação total, o libera geral da sociedade brasileira, como se nada estivesse acontecendo. Mas essa postura de Bolsonaro, ela não é nova. Ele faz esse procedimento, essa maneira de agir, com todos aqueles que, por hora, desobedecem ou vão contra aquela intenção que ele tem de fazer e de proporcionar ao Brasil. Foi assim com Bebiano, foi assim com Sérgio Moro, foi assim com o ministro Mandetta e está sendo assim com Taish agora. E depois que há essa fritura e esse rompimento, há um segundo passo, que é o assassinato das reputações, que são instigadas e aparelhadas e potencializadas pelo gabinete do ódio e pelas redes de apoio incondicional que o presidente ainda mantém nesse período que nós estamos fazendo esse vídeo. Nós temos dito aqui no canal, e nós temos feito análise, junto com outros pensadores, de que o Bolsonaro ele não só combate a crise, como ele potencializa a crise em cada ação que ele toma em relação a esse e a outros temas importantes para o país. O presidente desconsidera qualquer orientação técnica e qualquer boa prática feita em outros países que já demonstraram ser eficazes para combater a crise e a pandemia nesse momento tão difícil em que nós vivemos. Nós vemos isso com a economia. Ele, em nome da economia, ele desrespeita qualquer pacto, qualquer tratado da Organização Mundial da Saúde e as orientações do próprio Ministério. Vale lembrar que na questão econômica já existem estudos que demonstram que quanto maior o isolamento social no começo da crise, mais rápido esse país tem condições de retomar o crescimento econômico, o que seria, grosso modo, também uma consequência. Primeiro você salva vidas e, ao mesmo tempo, você salva a economia. Esses dois fatos, essas duas ações, elas não são dissociadas, elas estão unidas, elas estão juntas. Você protege no primeiro momento e depois você recupera a economia muito mais rápido quando você faz e quando você segue os protocolos de isolamento e distanciamento social. Eu vou citar agora algumas ações que Bolsonaro faz que atrapalham a questão do combate ao vírus aqui no Brasil. Bolsonaro atrapalha quando ele faz pouco caso da doença. Bolsonaro atrapalha quando ele participa ou quando ele estimula aglomerações e manifestações. Bolsonaro atrapalha quando ele instiga a briga com os governadores e com o prefeito, estimulando o seu povo a fazer pressão aos governadores para que a sua decisão, para que a sua ideia se concretize também nos estados e também nas cidades. Bolsonaro atrapalha quando ele não leva em conta uma manifestação que aconteceu de funcionários da saúde, de médicos e enfermeiros, na frente do palácio,
quando eles buscavam ajuda para conseguir EPIs e condições dignas de trabalho, e Bolsonaro apenas ignora, e parte do seu eleitorado ainda hostiliza manifestações desses enfermeiros, e ele não dá nem bola, parece que nada aconteceu, ao mesmo tempo em que ele pega de mãos dadas e sai andando com os empresários e vai até o STF sem ter uma marcação de reunião marcada. E lá ele faz uma live e transmite para os 4 cantos do Brasil e do mundo que ele está fazendo para os empresários aquilo que prometeu, colocando o STF em xeque, porque o mesmo STF deu autonomia para os governadores, para os prefeitos, também deliberarem sobre a saúde. E como os governadores, em algum ponto, estão discordando de Bolsonaro, ao fazer esse gesto, ele lava as mãos e coloca o encargo, coloca a culpa somente nos vereadores e nos prefeitos sobre a grande crise que o país está passando. Em resumo, Bolsonaro consegue fazer os 2 papéis. Ele é ao mesmo tempo o governo e é ao mesmo tempo a oposição. Como eu disse no começo do vídeo, agora vem um apontamento que a gente não pode cometer esse erro. Ao se apresentar como governo e oposição, ele ou alguém da turma dele vira esse outro lado e os dois, que na verdade são um, tomam todos os espaços e a gente que não está nesse grupo e é contra esse grupo acha que já estamos bem representados e que nada é preciso fazer. Isso é um erro grave, porque o que acontece? Em momentos de crise, esse pessoal se divide, ganham os espaços, tomam todos os espaços e nós achamos que estão contra um contra o outro, mas na verdade não estão. Daqui a pouco, quando é realmente importante, quando tem um momento de decisão, quando tem um voto lá no Congresso ou no Senado ou na Câmara, eles se juntam novamente, formando um grupo só e não permite que a oposição ou que pessoas do campo progressista tomem o seu espaço devido, porque nós achamos que só a divisão entre eles já seria o suficiente, quando na verdade não é. Todos nós temos um papel importante nesse momento. É por isso que você precisa fortalecer os candidatos que têm um programa progressista. É por isso que você precisa investir nas comunicações que desconstrói e aponta os erros desse governo. Porque ao mesmo tempo que a gente aponta o erro do governo, nós estamos ajudando quem é do nosso convívio a entender o porquê que esse governo faz tanto mal para o país. E quando a gente faz isso, no começo é muito difícil, porque todo mundo acha que está todo mundo com o governo e há um preconceito para quem não é do governo. E aí nesse começo, nos primeiros dias, publicações, e o pessoal vem falando nos nossos comentários, vem debatendo com a gente, mas em pouco tempo essa resistência acaba. E em pouco tempo você percebe também que o seu vizinho pensa igual a você, que o companheiro do seu serviço pensa igual a você, que o seu amigo da faculdade pensa igual a você, mas por um mecanismo de opressão, ele não colocava sua opinião e não dava sua opinião. Ou seja, pela questão da faculdade, do ambiente que é controlado, ou seja, por seu emprego, que tem uma visão mais conservadora, ou seja, pela sua igreja, pela sua atividade espiritual. Os próprios membros ali da família inibia que essas pessoas dessem a opinião contrária ao governo. Mas quando nós começamos a fazer isso, nós encontramos parceiros, nós encontramos pessoas que também curtem o que a gente curte, nós encontramos pessoas que compartilham o que a gente compartilha, e quando a gente faz esse movimento, nós criamos uma alternativa a tudo que está aí. E essa alternativa é importante que ela tenha, porque quando esse povo olhar para o lado e falar assim, mas se nós não tivéssemos isso, o que nós teríamos? Nós temos que construir uma outra coisa deste outro lado para que as pessoas falem assim, não, realmente, eu confiei por um momento neste lado, mas esse lado, neste momento, tem a razão. E assim, nós vamos colocar uma nova narrativa, nós vamos criar novos quadros e nós vamos mobilizar uma nova grupo de pessoas que se juntam para buscar o bem comum, o bem de todos e procurar fazer aquilo que é certo e apontar aquilo que é certo, independente do lado ou do viés ideológico que essa pessoa segue. É um desafio muito grande, mas nós temos que começar por algum lugar. Então eu peço que você compartilhe essa mensagem, deixe um curtir, um like aqui nesse vídeo, deixe um comentário e ative o sininho
para que você seja notificado nas próximas análises que nós fazemos juntos, porque eu levo em conta todos os comentários que eu tenho aqui e nas minhas outras mídias sociais. Muito obrigado.